Novo subtítulo. Desculpe. Novo subtítulo: Presunção objetiva e presunção subjetiva. Hellinger paradigmar. Vou acrescentar uma coisa para aliviá-la. Quando uma criança representa outra pessoa, é como, no seu caso, assume um papel de acusadora em relação aos pais. Sua presunção é objetiva e não subjetiva, resulta de uma dinâmica a qual a criança não pode resistir. A criança não se arroga esse papel. É uma presunção objetiva. Tem, na verdade, o mesmo efeito que a subjetiva, mas não envolve culpa pessoal. É um envolvimento. Você só será culpada se mantiver a mesma atitude depois desse curso. Saudades do pai. Gertrude. Não estou nada bem. Sinto um mal-estar no estômago e os sintomas que experimentei na constelação como representante da mãe. Não me lembro de ter jamais experimentado uma fraqueza semelhante. Hellinger, mas isso não tem nada a ver com você. Gertrude, sim, mas repercute. Alguma coisa me falta. Queria perguntar uma coisa a você. Fiquei pensando nisso na pausa do almoço. É sobre meu filho extraconjugal. Suspira e está a ponto de chorar, entre aspas. Será que me tornei culpada, Hellinger? Pegue sua cadeira e traga aqui. Sente-se diante de mim, um pouco mais perto, com os olhos fechados e a boca ligeiramente aberta. Respire e se entregue ao que acontecer. Ele inclina a cabeça dela para a frente. Hellinger, respire mais rápido e siga o movimento. Gertrude soluça. Hellinger, imagine que você está abraçando firmemente alguma coisa. Depois de algum tempo, deixamos ficar nesse ponto. Gertrude concorda com a cabeça. Hellinger está bem. Como se sente? E ela diz, melhor, mas não entendo isso que aconteceu. Hellinger diz, não faz mal. E Hellinger então fala, entre aspas, quando o sentimento a toca de novo. Ele diz, ceda ao que estava se manifestando. Siga o movimento. Gertrude chora. Hellinger sussurra, sente saudades? Gertrude, estou pensando no meu pai. Hellinger, feche os olhos. Imagine que você volta para casa e o encontra. Ela soluça. Hellinger, continue respirando. Deixe fluir. Gertrude respira mais facilmente. Hellinger, você conhece a canção dos dois filhos do rei? Gertrude, não. Hellinger, não é assim. Eles não puderam vir juntos. A água estava muito funda. Gertrude, cheguei perto dele. Hellinger, está bem? Vou deixar assim agora. Novo subtítulo. A precedência numa família quando cabe ao homem e quando à mulher. George, numa constelação familiar, quando é que o homem fica à direita e quando fica à esquerda da mulher? Hellinger, isso varia. Na verdade, os pais se equiparam. Juntos ocupam o primeiro lugar. A seguir vêm os filhos, o primeiro, o segundo, etc. Entre os pais não há precedência pela ordem de origem, porque começaram a ser pais simultaneamente, mas existe uma hierarquia de acordo com a sua função. Aquele que é responsável pela segurança tem, via de regra, o primeiro lugar, e geralmente é o homem. Então ele fica à direita da mulher. Mas existem famílias como a de Ida, na qual, pelo que ela contou há pouco, a mãe claramente ocupa o primeiro lugar. Num caso assim, a mulher ficaria à direita do homem. Há, todavia, outras situações em que a mulher
tem precedência quando foram excluídas pessoas muito importantes da família da mulher, por exemplo, o pai, por não ter depossado a mãe ou a mãe por ter tido um destino funesto. A hierarquia muda. Nesse caso, se posiciona da direita para a esquerda, primeiro as pessoas excluídas, em seguida a mulher e só então o homem. Isso tem a ver com o impacto dos destinos. Tia, por exemplo, ocupava o primeiro lugar na sua família atual, porque o impacto dos destinos na sua família de origem lhe dava maior peso. Assim, você precisa testar cada caso individual. Quando alguém foi noivo anteriormente, o segundo parceiro, via de regra, deve colocar-se entre o atual e o antigo. Por exemplo, na família de origem de Dagmar, sua mãe precisou se colocar-se entre o marido e a ex-noiva dele, e por essa razão procedeu na hierarquia. Assim ela mostra a seu marido e a ex-noiva que o toma e o reivindica com seu marido. Com isso, a ex-noiva não apenas se separa dele, como também fica livre. Contudo, há também muitos casos em que o segundo parceiro não deve colocar-se no meio. Muitas vezes, uma segunda mulher não deve colocar-se entre o marido e a sua primeira mulher, quando esta faleceu, nem entre o marido e uma ex-noiva, quando este foi alvo de uma grave injustiça. A mulher segue o homem, e o homem deve servir ao feminino. Novo subtítulo. A relação de casal é bem-sucedida quando a mulher segue o homem. Isso significa que ela deve segui-lo para o país, pois a língua, a cultura e a família dele, e permitir que os filhos façam o mesmo. Quando o homem segue a mulher, surgem tensões. Por exemplo, quando o homem entra na família pelo casamento, ele segue a mulher e isso não dá certo. O relacionamento não se realiza plenamente, o que só acontece quando a mulher segue o homem. Com isto estou descrevendo o que percebi. Se alguém tem exemplos em contrário, estou pronto para aprender. Até agora não vi nenhum. Por outro lado, o relacionamento só tem êxito se o homem serve ao feminino. Esta é a compensação que digo. Aqui não obedece a uma teoria, mas descreve o que tenho observado. Jonas, isso é patriarcado. Hellinger, de maneira nenhuma, não foi derivado daí. Jonas, um americano amigo meu mora com sua mulher indiana na casa da família dela, na Índia. Já completou 60 anos e está ótimo. É uma das relações mais bonitas que eu conheço, mas é também uma grande exceção. Hellinger. Bom, então retiro minha frase. Risadas no grupo. N. Não estou de acordo com essa retratação, pois o que você disse está fazendo efeito em mim. Gostaria que você dissesse ainda mais alguma coisa a respeito. Hellinger, está certo, eu não mudo tão rapidamente, e o que digo nem sempre é o que sei. Para Jonas, ele diz, existem naturalmente, como em todas essas ordens, dinâmicas que apontam noutra direção. Isso sempre existe, assim é possível que seu amigo esteja fazendo justamente o que é correto. Mas quero dizer mais uma coisa sobre os filhos de tais relacionamentos. Quando os pais nasceram em países diferentes, os filhos devem escolher entre esses países como se tiveram de se decidir por um contra o outro. Eles pertencem a ambos, mas o país do pai tem, via de regra, a precedência. Gertrude. Por que se fala então em língua materna? Isso contradiz expressamente o que você disse. Hellinger. A língua materna segue outras leis. A criança aprende a língua já no colo da mãe.
Já a recebe ali, mas não estou trazendo isso para contradizer minha afirmação anterior. Thomas, creio que isso também tem algo a ver com minha história. Foi um caso em que o homem teve de seguir a mulher e entrar para a família dela. Hellinger. Esse tipo de casamento sobrecarrega e limita o relacionamento. Entretanto, seguir não significa obedecer. Significa apenas que sigo alguém para a sua família. Amor frustrado. Novo subtítulo. Johan. Estou às voltas com essa ideia de que a mulher deve seguir o homem. Há 2 anos, tenho uma namorada que vive na Suíça e até agora não conseguimos viver juntos. Isso me deixa muito triste. Certa vez, estive quase me mudando para lá, mas então percebi que não estava certo e que ela que deveria se mudar para cá. É um desejo muito forte, mas não consigo descobrir porque não funciona. Talvez tenha a ver também comigo. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa. Entre o homem e a mulher, tudo se decide no primeiro quarto de hora. Quando não funciona, então, é melhor esquecer. William, no primeiro quarto de hora, Hellinger, sim, é no primeiro quarto de hora que se estabelecem todas as regras. Daí para frente nada mais se modifica. Johan, isso soa muito sem esperança. Hellinger, arranje algo melhor. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Mas o amor sem esperanças dura mais. Johan, tenho a impressão de que amo essa mulher, apesar de tudo. Hellinger pergunta, ela ama você? Johan, creio que sim. Noto apenas que é difícil para ela e que tem muito medo de expressar ou de viver isto. A pergunta que sempre faço. Hellinger, não, pode esquecer isso. Johan, o quê? Certa vez um homem me disse que tinha 3 namoradas e me perguntou qual delas deveria escolher. Pedi-lhe que me contasse algo sobre cada uma delas. E então ele lhe disse, e a terceira? Ele me perguntou, como é que você percebeu? Respondi, seu rosto se iluminou. Brigitte, quando a gente tem 3 é mais simples. Hellinger para Johan, não havia nenhum brilho em seu rosto. Johan, mas noto que muitas vezes há. Hellinger, algumas pessoas acham que através do amor podem superar os obstáculos e forçar as situações. Julgam que basta amarem bastante e tudo ficará melhor. Não fica. Johan, estou bastante decepcionado com o que aconteceu, mas também tenho contato com esse brilho. Hellinger, não vi nada disso. Se estivesse aí, eu teria notado. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você? Novo subtítulo. Jam. Estou muito perturbado e deprimido. Quero contar uma coisa que tive há tempo todo com vontade de mencionar aqui. Há 4 anos tive um relacionamento que se desfez há 2 anos, mas nunca foi corretamente encerrado. Desde então, penso nessa mulher, não sei quantas vezes por dia. Isso também me atrapalha muito em meu atual relacionamento. Sinto-me preso e não sei o que é. Hellinger, você ainda lhe deve algo. Longa pausa. O que você ficou devendo? Não sei. Simplesmente ainda estou com uma tremenda raiva dela. Hellinger, você sabe como nasce essa raiva? Há uma frase inteligente e bem-humorada a respeito. Que mal lhe fiz para estar tão furioso com você? Neste caso, a raiva funciona contra defesa, como defesa contra a culpa. Longa pausa. Hellinger, o que há agora? Jane, talvez eu lhe deva respeito, Hellinger.
Isso é muito pouco aqui. Dou-lhe, porém, outra dica. As mulheres se sentem atraídas pelo homem que se posta ao lado do pai, mas sentem pena do que fica ao lado da mãe. Novo subtítulo: Raiva como defesa contra a dor. Robert, estou pensando na raiva que você acabou de citar e a relaciono com a minha separação. Hellinger, numa separação, a raiva muitas vezes funciona como um substitutivo da dor pela perda. Quando ambos os parceiros se permitem sentir a dor por aquilo que correu mal, eles poderão mais tarde conversar bem um com o outro. Num divórcio, é muito importante que ambos tenham chorado e sentido essa dor profunda. Muitos procuram onde está a culpa porque querem escapar dessa dor, mas quem a sofreu também fica livre. Raiva reprimida. Hartmut, eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Nem tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Hellinger, muito bem. Isso se chama continência emocional. Só pode ser encontrado em animais alfa. Hartmut, o que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas ou se encontro na solução, conservando ou recuperando a paz. Hellinger, já lhe dei a resposta. Então meus ouvidos não estão funcionando bem. Diversos tipos de raiva. Novo subtítulo. Hellinger, há diversos tipos de raiva. Primeiro alguém me agride ou me faz uma injustiça e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir, é positiva e me fortalece. Essa raiva é objetiva e por isso é adequada. Ela cessa logo que atinge seu objetivo. Segundo, fico enfurecido e zangado, porque noto que deixei de tomar, exigir ou pedir o que eu poderia ou deveria ter tomado, exigido ou pedido. Em vez de me impor, recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exige ou não pedi, embora eu me pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substitutivo da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece, de muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona de defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. Em situações posteriores semelhantes, essa raiva reproduz a vivência original e dela retira sua força. Terceiro, fico com raiva de alguém porque lhe fiz o mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para outra pessoa. Também essa raiva é um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e enfraquece. Quarto, alguém me dá tantas coisas grandes e boas que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir. Paralisa e esvazia a pessoa. Ou se manifesta como depressão, que é o outro lado da recriminação. Também serve de substitutivo para o tomar, o agradecer e o dar. Ela paralisa e esvazia. Essa raiva se manifesta também sob a forma de um luto muito prolongado depois de uma morte ou uma separação, quando fiquei em dívida com essas pessoas no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda, como no terceiro tipo, se deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinto, algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outras
como terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva depois de algum tempo, um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esse membro mais fraco é uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com seu pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco frequentemente não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior, mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-la em alguém mais fraco. Ou quando um homem fica com raiva de sua mulher, mas reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes a raiva não se desloca apenas do portador para outro. Por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para outro, por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais dessa altura. Por exemplo, o próprio marido. Nos grupos, a raiva adota não se dirige, então, contra a pessoa forte que era inicialmente visada. Por exemplo, o dirigente do grupo, mas contra um membro fraco, que se torna o bode expiatório no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si, sentem-se orgulhosos e em seu direito, mas agem com uma força e um direito que não lhes pertence, o que os frustra ou enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também eles permanecem fracos, e seu sofrimento é inútil. Sexto, existe uma raiva que é virtude e habilidade, uma força de imposição alerta e centrada, que responde às emergências e que, com ousadia e saber, enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também aflige algum mal ao outro, sem medo e sem maldade. E a agressão, como pura energia, resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Novo subtítulo: Cautela e coragem. Jonas. Meu nome é Jonas, sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática e sim como terapeuta familiar. Sou solteiro, vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos. O que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí de casa dos meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em 3 anos. Agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 quilômetros de distância, foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Neste curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa: coragem e cautela tensionam em sentidos contrários, como as extremidades de um arco. Entretanto, o arco é mantido pela corda, que mantém unidas essas extremidades, que tensionam em sentidos contrários. Com isso se produz a tensão, que impulsiona a flecha para o alvo, mas a cautela sozinha não gera tensão. Jonas, minha falta de clareza é sobre o grau que devo intrometer-me, apesar do medo de que, dessa forma, estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo e, de frente a frente, colocar minha família. Constelação de Jonas. Filho representa o ex-noivo da mãe. Hellinger para Jonas. Quem pertence à sua família? Jonas. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem
E eu, Hellinger. Falta ainda alguém do núcleo familiar? Jonas, sim. Houve ainda uma irmã que nasceu morta. Hellinger, ela é importante. Que posição ela ocupa? Entre mim e meu irmão. Hellinger, algum dos pais foi antes casado ou noivo? Jonas, sim, minha mãe foi noiva anteriormente. Seu noivo morreu na guerra. Hellinger, vamos colocá-lo também. E Hellinger posiciona a mãe no centro, o pai ao pouco afastado da mãe, o primeiro filho que é o Jonas, a segunda filha nascida morta e o terceiro filho, todos próximos da mãe, e o ex-noivo morto na guerra atrás da segunda filha nascida morta. Hellinger para Jonas. Quando ele coloca o ex-noivo da mãe, agora já é possível ver sua identificação. Jonas, minha identificação com o noivo? Hellinger, sim. Hellinger então diz, vou configurar imediatamente a solução, porque é muito simples nesse caso. E Hellinger então reconfigura de forma que os três filhos olham para os pais e o ex-noivo da mãe se afasta no lado oposto da mãe. Hellinger, como está o pai? A situação me agrada, mas o noivo ainda incomoda um pouco. Hellinger, ele precisa ser honrado. E Hellinger pergunta, como está a mãe? Mãe, eu gostaria de me virar um pouco para ver o noivo. Ela ri. Hellinger, sim, está certo. Ele tem seu lugar, mas o marido precisa colocar-se no meio, caso contrário, não vai dar certo. Para o representante de Jonas. Como está o filho mais velho? Primeira criança. Estou muito bem. Hellinger. Como está o filho mais novo? Terceira criança. Estou muito nervoso, mas não sei porquê. Hellinger. Como está a irmã morta? Bem, ex-noivo da mãe. Eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Hellinger para Jonas. Você quer colocar-se em seu lugar? E Hellinger diz a Jonas quando este se coloca em seu lugar. Agora você pode dizer uma frase à sua mãe, uma frase muito simples. Olhe para seu pai e diga a ela, meu pai é ele. Jonas ri e olha para o noivo. Hellinger, não, não. Para o grupo, Hellinger diz, ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe, e Jonas o representa para ela. Para Jonas ele diz, você contou de sua vida que foi embora para longe. Foi exatamente o mesmo que fez o noivo, mas pode, você pode permanecer se ficar com seu pai. O lugar certo para você é junto dele, portanto diga à sua mãe, meu pai é ele. Jonas, é este. Hellinger, apenas este. Jonas, apenas este. Jonas ri. Sim, com o outro não tenho nada a ver. É este, Hellinger. Quero lhe dizer ainda alguma coisa sobre os buscadores de Deus. Quer ouvir? Jonas, sim. Hellinger, eles buscam o próprio Pai. Quando o encontram, cessa a procura de Deus, ou ela se transforma. Está bem? Foi isso aí. Para o grupo, ele diz, mais alguma pergunta? Frank, às vezes você primeiro coloca uma ao lado da outra, as pessoas que estão identificadas. Neste caso, você não fez isso. Hellinger, não. Neste caso, a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminui os passos necessários. A solução, porque muita coisa já ficou clara. O sentido do equilíbrio sistêmico, novo subtítulo. Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos através de seu constante impulso e direcionamento.
Ele nos mantém nesses relacionamentos da mesma forma que um outro sentido ciente, com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio contra a força da gravidade. E verdade que, quando desejamos, podemos cair para a frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, mas um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe, e assim nos aprumamos a tempo. Também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco nosso pertencimento. A semelhança de nosso sentido de equilíbrio também o conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer. O prazer experimentado como inocência, o desprazer como culpa. Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles. Toda ação que afeta outra pessoa também é acompanhada por um sentido que conhece a inocência e a culpa. E assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue em cada momento se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que o prejudica é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Culpa e inocência servem, porém, a um único Senhor, da mesma forma como um cocheiro dirige 6 cavalos. Um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção, e assim elas puxam, como uma parelha, uma só corda, alternando seus estímulos. A culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantém na trilha, bem que gostaríamos às vezes de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas. Viajamos neste carro como prisioneiros e como visitantes, e o cocheiro se chama consciência. Novo subtítulo: As diversas consciências. Pessoas que provêm de diferentes famílias ou grupos têm consciências diferentes, pois a consciência ordena a cada pessoa o que a liga a seu grupo e serve a ele, e lhe proíbe o que a separa de seu grupo e o prejudica. Entretanto, o indivíduo também segue a consciência em cada grupo de forma diversa, pois o que serve a um grupo pode prejudicar a outro, e o que num grupo proporciona ao indivíduo um sentimento de inocência em outro lança-o no sentimento de culpa, como acontece, por exemplo, no âmbito da profissão e da vida familiar. Contudo, também, no próprio indivíduo e dentro do mesmo grupo, a consciência está a serviço de fins que ora se complementam e ora se contradizem. Por exemplo, o amor e a justiça, a liberdade e a ordem. Nesse particular, a consciência se serve para fins diferentes, de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Portanto, experimentamos a culpa e a inocência de modos diferentes, conforme estejam a serviço do amor e do vínculo ou da justa compensação, e também as vivenciamos de modo diverso, conforme sirvam a ordens e regras ou a renovação da liberdade. O que serve ao amor prejudica a justiça, e o justo talvez se sinta inocente, enquanto o amante se sente culpado. Algumas vezes vivenciamos a consciência de uma forma simples e compacta, por exemplo, quando numa emergência nos precipitamos para salvar uma criança. Na maioria das vezes, porém, a consciência atua de um modo múltiplo e variado, e também de igual maneira que sentimos a inocência e a culpa. Assim, às vezes, vivenciamos a consciência como se ela fosse um indivíduo, porém, na maioria dos casos, ela mais se assemelha
Há um grupo onde diversos representantes procuram conseguir objetivos diferentes de maneiras diversas, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, ocasionalmente se apoiando reciprocamente, ou então se mantendo em xeque para o bem do todo. Não obstante, mesmo quando se opõem tais sentimentos, servem a uma ordem superior. Assemelhe-se a um general que em diversas frentes, com diversas tropas em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, buscam diversos êxitos e no final, em função do todo maior, só permite êxitos parciais em todas as frentes. A respeito disso, lhe contarei uma pequena história. A inocência. Alguém, querendo livrar-se de um peso que o oprimia, ousou tomar um novo caminho. Pela tardinha, se detém para descansar e avista diante de si, a uma certa distância, a entrada de uma caverna. Estranho, pensa consigo, quer entrar imediatamente, mas encontra a entrada fechada por uma porta de ferro. Estranho, pensa consigo, talvez aconteça alguma coisa. Senta-se diante da caverna e olha alternadamente para a caverna e para longe dela. Passando 3 dias, quando olha para longe de novo para a caverna, vê a porta aberta. Precipita-se para dentro, lança-se para a frente e subitamente se encontra de novo sob o céu aberto. Estranho, pensa consigo, esfrega os olhos, senta-se e vê diante de si, a uma certa distância, um pequeno círculo branco, branco como a neve, e dentro dele vê-se a si mesmo encerrado, encurvado e esplendidamente branco. Ao redor desse pequeno círculo branco se retorce uma imensa e negra chama de sombras, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, pensa consigo. Talvez algo aconteça. Senta-se diante do círculo e olha alternadamente para o círculo e para longe dele. Passado 3 dias, quando olha para longe e volta a olhar para o círculo, vê que o pequeno círculo branco se abre, a negra chama de sombra se precipita em seu interior, o círculo se expande e finalmente ele pode se estender nele. Este, porém, se tomou cinzento.